possamos viver bem amanhã. Possamos viver bem amanhã. Então, para esta harmonia na nossa relação com todo o criado, para que nós tenhamos um futuro e também nossos filhos, nossos netos, é que a gente fala de cuidado da casa comum. Nós que somos cristãos falamos de uma missão, uma responsabilidade que nos é dada por Deus, e que combina muito bem com a perspectiva científica de que esta história da música, né, ou se salve-se a selva ou não se salva o mundo, que de fato a Amazônia tem um lugar. O pouco que nós fazemos no nosso quintal, na nossa região, na nossa propriedade, na nossa cidade, tem uma influência no todo da nossa casa comum. Não há jogar lixo para fora. Fazemos todos parte desta única e mesma casa, a nossa casa comum. Então, o professor Nazareno acho que deu uma quedinha, mas enquanto o professor Nazareno não chega, porque ele vai introduzir essa nossa conferência, eu pediria que vocês me dissessem só, abre o microfone e diz os municípios, para o professor Arley saber para onde ele está falando, né? Então, os municípios, por favor, abre o microfone e diz. Se alguém já falou seu município, não precisa abrir de novo. Vânia, Terra Alta. Isolene, Maracanã. Márcia Castanhal. Anderson, Santarém Novo e UFPA Castanhal. João Carlos, Santo Antônio do Tauá. Wilson e Beth, de Castanhal, no Pará. Selma Castanhal. Inhangapi, São Vicente Ferré. Selma. Pode fechar. Carlos Augusto. Naila. Muito bem. Agora que já sabemos onde estamos, Nazareno, tu consegue me ouvir? Nazareno está no Tauá também, a internet está boa no Tauá. Estou aqui Maravilha. no Tauá. Caiu a conexão, mas já... meu irmão. Levanta que eu te passo a palavra. Tá bom. Bem-vindo, professor Nazareno, bem-vindo, professor Arley. Tá certo. Então eu vou... Boa tarde a todos, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos que estão acompanhando, boa tarde ao professor Harley. Vou apresentar rapidamente aqui o professor Harley. Tá? O professor Harley Silva é doutor em Economia, né, pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor das disciplinas de Economia Regional e Urbana da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pará. É professor também do programa de pós-graduação em Economia a nível de mestrado e doutorado, onde dá aula e orienta mestrado e doutorado. E também atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em Economia Aplicada, onde nós temos o mestrado profissional de Economia, tá? Onde também é professor, além de coordenador. Tem vários projetos de pesquisa, trabalha com projetos de pesquisa a nível de coordenação, a nível de colaboração com outros professores, inclusive de outros núcleos, de outros institutos da universidade, de outras instituições, inclusive. Tem artigos publicados na área de economia, em revistas nacionais e internacionais, né? E se dispôs a colaborar conosco. Quando convidei, falei para ele a respeito do projeto, ele prontamente aceitou o desafio e hoje está aqui conosco para nos ajudar a pensar um pouco mais. Ele que trabalha com pesquisa, desenvolve pesquisas e trabalha com
economia dos comuns também, né? Sem mais apresentações, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Harley, que prontamente se dispôs a colaborar conosco, a nos ajudar, trabalha nessa direção, nessa linha, né? Trabalha com economia dos comuns também. Então, inclusive já me instigou várias vezes a trabalharmos juntos em outras atividades, né? Mas qualquer dia desse vamos trabalhar juntos com certeza. Já estamos, né, de certo modo, nesse momento, nessa atividade. Então, é isso. Se fosse falar mais, ia levar a tarde toda, ia ser o tempo da conferência só para apresentar o professor. Tá bom, então, sem mais delongas. Obrigado. Obrigado, professor Nazareno, pelo convite, pela acolhida, e a todos vocês que estão aqui. Na verdade, é um momento muito bom, né? Nessa situação que nós estamos de grande dificuldade no Brasil, de problemas sanitários, tristezas com perdas, né, dos nossos entes queridos, de gente amiga. Então, ser acolhido, convidado para conversar, é uma honra. É também uma honra ser convidado para discutir esse assunto. Na universidade a gente fica muito, às vezes, apartado do convívio com a sociedade. Claro que a universidade é um espaço da sociedade, mas lá as pessoas estão por um motivo específico, né? Então é muito interessante que se criem essas outras oportunidades. Vou usar aqui uma projeção para discutir, para organizar a minha fala, para não ficar no tempo e a gente ter tempo para nossa discussão. Pelo que eu ouvi a respeito do que vocês vêm discutindo, em particular, discutiram hoje, nas últimas sessões, talvez eu me repita um pouco em relação ao que vocês já têm falado. Mas, se for assim, eu espero que isso torne mais fácil a compreensão do que nós queremos aqui com essa discussão. Então, vamos lá. Bem, seguindo então aí a proposta, né, que o Nazareno trouxe, desenvolvimento a partir de pequenas economias. Aí eu acrescentei aí um subtítulo, digamos assim, né? Então, são algumas considerações sobre processo de transformação local considerados como projeto coletivo. Né? E eu considero também que isso seja uma primeira conversa. Por quê? Porque vocês vão notar que são assuntos, alguns que vocês já trataram, mas que merecem conversas mais profundas, mais detidas. Né? Aqui eu vou tentar fazer uma articulação em torno dessa questão do desenvolvimento e levar a sério, né, tentar pelo menos aí a discussão de o que seriam economias pequenas às vezes no tamanho, mas não na importância. Né? Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente demarcar é que para pensar a economia a partir dessas pequenas, pensar desenvolvimento a partir dessas pequenas economias, talvez a gente precise sublinhar que nós não estamos tratando de, digamos assim, qualquer perspectiva de desenvolvimento. Particularmente, nós temos que nos afastar de algumas que são mais visíveis, que aparecem aí na grande mídia, né, na retórica dos grupos mais poderosos, para a gente ir para a escala do local, do pequeno. Pequeno no tamanho, não na importância, repetindo. Né? Então, algumas coisas que nos ajudariam a nos reposicionar sobre o que, então, pode ser desenvolvimento. Uma primeira coisa é que o desenvolvimento é muito associado com a expansão do mercado, não é? Ou seja, daquele conjunto de relações nas quais o objetivo às vezes principal e mais explícito, às vezes de fundo, é a busca de vantagens econômicas privadas. Essa última palavra é muito crucial, né? Nós vivemos numa economia de mercado e isso pode ser compreendido parcialmente assim. Nós vivemos numa economia onde a meta principal
são as vantagens privadas. Eu acho que se a gente está pensando a partir de uma perspectiva, né, solidária, demarcada como o nosso colega falou a partir de uma perspectiva que tem sido defendida pela igreja, etc., nós temos que mudar e, às vezes, considerar que o crescimento do mercado, às vezes, traz poucos benefícios ou traz benefícios para uma pequena parte da comunidade. E uma segunda questão que eu acho que tem a ver com a nossa iniciativa aqui. Às vezes, iniciativas coordenadas a partir de um sentido de solidariedade, de colaboração, são mais desejáveis do que livre iniciativa, não é? Digamos assim, o interesse particular orientando a vida econômica. Bem, e por causa disso, muitas vezes não é tão interessante assim encontrar com as grandes empresas. Porque se nós estamos falando das questões locais, o engajamento local da comunidade deve assumir um protagonismo. Isso não é simples, né? E aí eu acho que nós podemos olhar o desenvolvimento em três perspectivas, né? Expandir e diversificar a vida material e social. Isso é desenvolvimento. Então, o que eu estou chamando desenvolvimento de expansão e diversificação da vida material e social? É porque a gente, nessa nossa conversa, vai tentar não confundir desenvolvimento com crescimento do mercado, com industrialização, com multiplicação do número de empresas. Nós olharemos para a vida material e social e vamos olhar para quais são as possibilidades de diversificação, de expansão, que tem a ver com os problemas cotidianos e locais, planejado e construído como um empreendimento coletivo, como eu falei no início lá, no subtítulo que eu coloquei na nossa conversa. Então, eu queria que isso aqui ficasse bem frisado, né? Expandir e diversificar a vida material, solucionar os problemas cotidianos, planejar e construir um futuro melhor, a partir do local e a partir das possibilidades que os agentes locais têm. Eu acho que é isso que eu gostaria que, ao longo da nossa conversa, demarcasse aí o nosso trajeto. Bem, aí, é claro, a gente precisa ser realista e olhar para coisas assim. Quais são os recursos que nós temos, né? Quais são os recursos disponíveis? Frequentemente, a gente não identifica bem os recursos que nós temos, porque nós, por exemplo, nos concentramos em recursos financeiros. Nem sempre os recursos financeiros são os únicos que podem dar suporte ao desenvolvimento a partir de pequenas economias. Uma segunda questão: que necessidades locais podem ser enfrentadas com os recursos disponíveis? Acho que essa é uma pergunta bem importante, porque frequentemente nós estacionamos sem resolver os problemas e as necessidades locais porque a gente considera que nós não temos recursos, mas nem sempre é assim. E, finalmente, quem são os agentes mobilizadores de maior capacidade no local? E aí, obviamente, é impossível deixar de lado o fato de que a própria religiosidade, né, o próprio engajamento na fé e na co-construção, né, de obras de fé e de solidariedade é uma mobilização poderosa para a construção disso aí que eu falei antes, né? Mudar o futuro, planejar um futuro, solucionar os problemas cotidianos e locais e diversificar a vida material, expandir a vida material, superando as precariedades e as carências. Bem, aí eu queria começar, e vocês vão ver que nós vamos terminar com essa mesma coisa aqui. Por quê? Porque às vezes é muito difícil um processo de transformação a partir do local, porque nós temos dificuldade de aprender com os problemas locais, de discutir os problemas locais
e de aprender transformando o aprendizado em prática. E, a partir dessa prática, difundir uma outra possibilidade de construção, registrando o que nós fazemos. Para quê? Para que a gente possa aprender com o que a gente debateu, praticou e compartilhou com outras pessoas, com outras comunidades, com outras pessoas que estejam, digamos assim, construindo conosco aquilo que a gente define como importante para quem está em cada lugar, em cada situação. Então, eu queria que a gente guardasse isso aqui, aprender, e aprender não é uma coisa fácil, não é? Particularmente não é fácil aprender com o cotidiano. As escolas são importantíssimas, mas eu queria compartilhar uma impressão com vocês. Como a escola, ela vira um ambiente em separado, ela tem um ritmo, ela tem os seus ritos, ela tem as suas rotinas, ela tem a sua linguagem, ela tem os seus objetos de atenção. E aí, frequentemente, a escola nos fornece um jeito de ver a vida que torna difícil para nós aprender com o cotidiano e com as coisas que estão do nosso lado, à nossa mão. Nós perdemos a sensibilidade para várias coisas. Se a gente se comparar com os nossos pais, avós, e a maneira como eles lidavam com o mundo prático, aqueles que tinham pouca escolaridade, vocês vão ver que isso faz algum sentido. A escolarização nos fornece muitas coisas, mas ela pode nos tirar a sensibilidade para várias outras coisas que eu acho que é preciso recuperar, quando a questão é desenvolvimento compreendido como enfrentamento das necessidades e resolução dos problemas que nós temos no nosso cotidiano. E não como aquela narrativa grande do crescimento do PIB, não é? Do enriquecimento das bolsas de valores, etc, etc. Essa coisa distante é importante, mas às vezes ela não está perto de nós. E ela, na verdade, às vezes não nos inclui. Essa é a questão dramática, né? Então, a construção de um futuro diferente depende um pouco da nossa capacidade de aprendizado com aquilo que nos é cotidiano. Na economia, isso também é verdade. Bem, então, além disso, como o vídeo, né, muito emocionante que nós assistimos nos chama a atenção, nós estamos em um lugar específico. Nós estamos na Amazônia. E na Amazônia, a diversidade natural e social, ela deve ser compreendida como uma parceira importantíssima para a construção de possibilidade de desenvolvimento. Se nós pensarmos naquilo que eu falei lá, expandir e diversificar a vida social e material. Eu vou falar uma coisa aqui, não vou ter tempo de dar grandes argumentos, mas eu acho que não é preciso. Acho que todos nós conseguimos concordar com a seguinte coisa. A diversidade do mundo natural serve de ponto de partida, de suporte e de possibilidade para a diversificação da vida material e social. Se você compara o aprendizado que as pessoas têm sobre a natureza, convivendo com ela, e o aprendizado, digamos assim, escolar sobre a natureza, o aprendizado escolar é muito importante, mas ele reduz, muitas vezes, as possibilidades para poucas coisas, retirando da gente a sensibilidade para coisas muito simples. Vocês falaram aí sobre agrofloresta, eu vou tocar nesse assunto também. E nós, no Brasil, frequentemente, perdemos de vista o fato que nós temos sol o ano inteiro, luminosidade o ano inteiro, chuva o ano inteiro, e que isso é uma riqueza para várias coisas, várias coisas. E às vezes isso simplesmente passa ao largo das nossas preocupações com o desenvolvimento. O mesmo pode se dizer para a biodiversidade e para o conhecimento popular, né? Bem, por quê?
Porque esse conjunto de recursos aqui, esses recursos muito amplos, né? Sol, luminosidade, biodiversidade, conhecimento, esses recursos servem como ponto de partida para coisas que tem, aí nós chegamos mais perto daquilo que comumente é tratado como desenvolvimento. Todas essas coisas são suporte para as possibilidades de alimentação, para as possibilidades de melhoria da vida cotidiana, da saúde, do bem-estar, através, por exemplo, do tratamento de água e esgoto, do tratamento de lixo e resíduos domésticos que vocês trataram aqui antes, né? Do cuidado com os espaços comuns, foi muito frisado, né? A nossa casa comum. Qual que é o valor econômico que nós podemos construir a partir do local e das pequenas economias com o cuidado dos espaços comuns? Como a gente pode chegar nisso? Eu diria que tem pelo menos duas coisas que estão aí em negrito do lado direito. Promover aprendizado pessoal e coletivo. Não é fácil aprender, como eu disse antes. E também nós podemos construir com isso trabalho e renda. Não é? Então, por quê? Gente, porque a vida econômica, ela depende dessas coisas diretamente. Das trocas, e aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Trocas monetárias, trocas nas quais intervém o dinheiro, e trocas nas quais o dinheiro não intervém. Às vezes isso é apresentado como um passo primitivo da economia, chamado com um nome que nós costumamos ver mal, o tal escambo, não é? Mas isso não é primitivo, não há nada de necessariamente indesejável em trocas nas quais o dinheiro não intervém. É claro que o dinheiro tem um papel para várias coisas, nós não podemos negar isso, né? Mas isso é necessário que a gente consiga ultrapassar uma visão de economia que é centrada no dinheiro. Então, as trocas. E aí nós podemos pensar em várias trocas. Inclusive, aquelas trocas que hoje têm sido muito debatidas, vocês conhecem, né? A ideia de bancos de sementes, né? De troca de mudas. Pensem nas possibilidades disso diante da discussão de agrofloresta que vocês já fizeram, nós vamos repetir um pouco adiante aqui. Nós também podemos pensar nas trocas como trocas de aprendizado. Eu estou frisando bastante que a escolarização é fundamental, mas ela não cobre todas as necessidades da vida prática. A escolarização tem limites. Então, nós precisamos levar a sério que o aprendizado prático, colaborativo, na vida, no fazer, tem um papel muito grande. Particularmente quando nós temos que, por exemplo, manejar os recursos naturais. Por quê? Porque grande parte do conhecimento sobre o manejo de recursos naturais na Amazônia, digamos, não está codificado, não está transformado em escolarização. Então, construir projetos, engajamentos de transformação das economias locais, perseguir desenvolvimento a partir de pequenas economias, requer que a gente leve a sério o aprendizado nas trocas e na colaboração. Porque isso, inclusive, permite esse último passo do lado esquerdo abaixo. Reter a renda localmente. Quanto mais, vou usar essa palavra, quanto mais complexas forem as trocas locais, maior a possibilidade de retenção da renda gerada pelos recursos locais e pelo trabalho local também. E quais estratégias, né? Essas estratégias são bem conhecidas, mas às vezes nós não tomamos ela como uma coisa poderosa o suficiente. Por quê? Porque a gente está olhando muito para aquele conjunto de coisas que eu falei no início, que são confundidas com o desenvolvimento. A grande empresa, a indústria, né? Mas a gente perde de vista as possibilidades que são várias e não são desprezáveis, né? Das feiras, nas feiras locais e regionais, onde se troca várias coisas. Vende-se a alimentação local, mas outras coisas podem ser pensadas, construídas, transacionadas nesses lugares. Inclusive o aprendizado, inclusive a prática. O aprender colaborando em feiras. Não é? Então, nós
como a gente conhece a escolarização e o conhecimento sistemático, eu acho que nós precisaríamos levar a sério, tirar o aprendizado da escola sem perder aquilo que a escola acrescenta. Conhecer sistematicamente coisas que nós até hoje não fizemos, a partir de estratégias escolares, mas fora da escola, com preocupações que a escola não contempla. Isso aqui que nós estamos fazendo, em parte, se parece com isso, mas tem dimensões mais práticas que eu acho que todos nós conseguimos imaginar. Então, além disso, tem uma coisa também importante. As pequenas economias e as economias locais, elas não se bastam. Elas precisam de interação com o externo, com o que está fora. E para isso também, as estratégias de desenvolvimento a partir de pequenas economias não podem perder isso de vista. Nós precisamos resolver os problemas locais, e eu acho que é daí que sai o principal. O principal sai da resolução dos problemas locais. Ao contrário do que geralmente se considera. E o acessório vem das relações com o externo. Mas é um acessório que é importantíssimo. E aí nós chegamos no problema do dinheiro. Às vezes o dinheiro vem da comercialização de excedentes para fora da comunidade. Então isso não pode ser perdido de vista. Mas isso não pode se tornar a única preocupação. Não sei se vocês estão... Não sei se eu estou sendo suficientemente claro. Vamos considerar que as economias elas podem ser olhadas de uma perspectiva dupla. Essa não é a única maneira de olhar, mas vamos fazer esse exercício. As economias têm uma dimensão local, interna, digamos assim, embora não isolada, mas interna porque ligada às questões locais, aos problemas locais. E as economias têm uma dimensão externa, que é o contato dela com várias outras escalas, mais próximas ou mais distantes. Essas escalas mais externas são aquelas de onde costuma vir os recursos mais vultosos, o dinheiro. Mas, frequentemente, daí vem vários problemas também. E essa dimensão externa da economia, ela costuma ter um resultado muito ruim. Ela projeta para dentro os seus padrões. E ela homogeneiza a vida interna. Eu comecei dizendo que a diversidade é um fundamento da riqueza da vida local. Se o homogêneo do externo se projeta para dentro, o interno perde a sua riqueza. Vou dar um exemplo prático, tá? Há um grande debate a respeito da alimentação na Amazônia. A alimentação na Amazônia, tradicionalmente, ela está marcada por uma diversidade de recursos regionais, mas alguns abrangentes que têm expressão em toda a Amazônia. O peixe, por exemplo. O tanto de peixe que as pessoas na região amazônica consomem, comparado com o restante do Brasil, não tem nenhuma igualdade. Aqui é muito mais, muito mais. Eu morei em Minas Gerais até 5 anos atrás. Olha, peixe na minha casa, em Minas, era muito raro. Até quando eu era bem, né, minha primeira juventude lá, eu sou jovem há muito tempo, sabe? Então, até quando eu tinha uns 20 anos, peixe na minha casa era na Semana Santa. E congelado. Nos últimos 20 anos, né? Dos anos 2000, 2003, 2015, mais ou menos, a coisa melhorou bastante. E nós passamos a comer mais frequentemente peixes importados, tilápia, essas coisas. Aqui não. Além disso, aqui é uma alimentação muito diversificada. Farinha. Quando fala em farinha em Belo Horizonte, a pessoa fala, farinha. Se aqui eu chegar ali no Ver o Peso, em qualquer lugar, na feira da 25, em Belém, falar, eu queria farinha, ou em Bragança,
Eu chegar em Bragança e falar, eu queria farinha. A pessoa vai ficar olhando para mim. Tipo, a mesma coisa que você fala assim, eu queria fruta. Tem um monte, pô. Fruta. Você quer o quê? Banana, laranja, pupunha. Então, farinha em Belo Horizonte é farinha. É ridículo, vocês percebem? Aqui tem quantos tipos de farinha? Não sei nem dizer, são muitas. Não é? Peixe. Minha mãe falava, compra peixe. Falava com meu pai. O que tivesse lá congelado, era tudo igual, a gente comia, era uma maçaroca congelada. Então, nos últimos tempos, a homogeneização da alimentação tem chegado à Amazônia. Não é? Ao invés de comer peixe, açaí, farinha, pupunha, as pessoas começam a comer macarrão, começam a comer frango congelado. Notem, o externo vai projetando homogeneização para dentro. Então, eu queria que a gente mantivesse isso bastante em mente. A briga do homogêneo com o diverso na economia é muito forte. E conservar a diversidade é uma estratégia de desenvolvimento. Por quê? Porque nas suas relações com o que está fora, você pode projetar, colocar do lado de fora a diversidade. Nos centros urbanos, não é? Nos grandes eventos. Eu tenho um amigo que fez uma pesquisa sobre como é que uma comunidade de Santo Antônio do Itauá começou e se tornou a principal fornecedora, me parece, pela pesquisa dele, eu não tenho certeza, de maniva, não é? Que chama-se a folha da maniçoba, da macaxeira moída, não é? Esse lugar, graças às grandes celebrações do Sírio, se tornou um lugar importantíssimo para o fornecimento desse bem de consumo super peculiar, né, que tem aqui em Belém e em toda a região. Acho que em Castanhal, conheço pouco Castanhal, fui uma ou duas vezes, também tem esse consumo forte. E lá, no lugar, lá em Santo Antônio do Itauá, muita gente vive, né, com o trabalho de plantar o que é a macaxeira, né, mandioca, a maniçobeira, que é aquela variedade lá que eles plantam, que parece, pelo que eu entendi, ela é ruim de raiz, mas é boa de folha, né, digamos assim. Então, notem, essa é uma coisa muito particular. É a diversidade se tornando um recurso, né? E aí, graças a isso, você consegue colaboração com entes de fora, com os entes públicos na universidade, as prefeituras ou privados, ONGs, sindicatos, etc. E tudo isso abre oportunidades para colocar os produtos e os excedentes locais. E também para oportunidades de trabalho. Não apenas para vender produtos, mas também vender trabalho. Que a gente sabe que isso não é desimportante, né? E aí, eu queria fazer essa ligação do que eu falei até agora com três coisas bem triviais, para a gente pensar as possibilidades de desenvolvimento. Por quê, gente? Porque o desenvolvimento, além de ser transformação a partir das necessidades e dos recursos locais, além de ser expansão e diversificação da vida material e social, o desenvolvimento, eu diria, que tem uma dimensão importante que é interligar e fortalecer os pedaços da vida, reforçando mutuamente esses pedaços. Então vamos olhar para três coisas, né? A alimentação, o tratamento daquilo que a gente gera em termos de água, esgoto e lixo doméstico, coisas que vocês já trataram. Eu estou querendo apenas que a gente articule isso como desenvolvimento, para que a gente chegue mais próximo, né, de uma visão de desenvolvimento que seja ligada a essas dimensões que nós estamos falando.
resolução dos problemas locais, criação de respostas, respostas técnicas, respostas organizacionais e capacidade de trabalho e aprendizado. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a produção de alimentos, uma coisa que era muito comum, e talvez ainda seja, quando eu era criança, mas nós não olhávamos isso sistematicamente, a chamada agricultura urbana. Hoje em dia, esse nome dá um tratamento sistemático, não é? Para coisas que nós fazíamos no passado, e talvez em muitos lugares ainda seja feito, mas que pode ser fundamento de dinâmicas econômicas de grande interesse, eu diria. Assim como a ideia de sistemas agroflorestais. Uma parte disso é bem conhecida, uma parte nós podemos enriquecer com o conhecimento disponível hoje. Esse aspecto aqui do tratamento da água, do esgoto e do lixo é particularmente interessante. Vocês sabem que as prefeituras têm uma grande preocupação por causa do nosso aparato legal. Os prefeitos se preocupam muito com a coleta de lixo, mas nem sempre com a destinação do lixo. E aí nós fazemos o quê? Olhem que coisa estranhíssima. Se vocês pegarem as informações sobre os contratos das prefeituras do interior, grande parte delas tem o maior contrato da prefeitura é com a coleta de lixo. E para que é usado esse recurso? O maior contrato que eu digo em valor. Para que a prefeitura destina esse dinheiro? Para recolher lixo doméstico e construir lixões. Eu estou falando construir lixão porque você está gastando dinheiro, queimando gasolina, que provoca aquecimento global, queimando diesel, né? E você pega isso e joga num lugar, e isso vira um lugar de muita tristeza, né? Os lixões são um lugar de muita tristeza. Polui. Ali em volta, as pessoas que estão em situação de desamparo, de exclusão, são levadas a um trabalho degradante, insalubre. Às vezes elas moram por ali. Esse recurso poderia ser muito mais bem aplicado se nós tivéssemos outros planos, outras capacidades em curso. E, finalmente, uma coisa que também impressiona muito nas nossas cidades, particularmente aqui na Amazônia, que é a falta de arborização. E eu vou dizer por quê em seguida, por que eu estou falando de arborização. E aí eu estou falando de arborização de áreas públicas, de áreas comuns, de áreas que são não edificantes, né, como se diz no urbanismo, as áreas lindeiras aos cursos d'água, etc. Por que tudo isso? Porque nós tentamos ligar, nós podemos tentar ligar essas coisas aqui com problemas locais. A alimentação, o aprendizado em várias direções, do trabalho, do negócio, né, da atividade econômica, a geração de trabalho e renda e essa relação fundamental com a natureza. Bem, então vamos falar um pouquinho, vocês já devem ter falado, vou tentar não demorar, vou falar mais rápido, porque eu acho que vocês falaram sobre isso. Durante muito tempo, a agricultura foi compreendida como uma atividade só do campo. Mas, ao mesmo tempo, ela era praticada de maneira pouco visível nas áreas urbanas. Hoje, quando a alimentação se tornou cara, difícil, às vezes perigosa, com o alimento produzido com veneno, etc., a agricultura urbana voltou para o debate, mas voltou de uma maneira mais sistemática, pelo menos como horizonte. Ainda não fizemos o que a gente pode nisso. Mas se a gente olhar com cuidado, não é? A agricultura urbana pode ser o fundamento de várias iniciativas de desenvolvimento a partir de pequenas economias. Então, nós temos aí pessoas cultivando em áreas de lindeiras a vias públicas, nós temos aqui uma senhora cultivando no seu quintal,
Nós temos aqui um grupo de pessoas cultivando numa área fechada, coletiva, não é? Muitas mulheres aqui. Nós temos aqui uma pessoa cultivando seu quintal, que é um quintal maior. Então, a compreensão de prática da agrivida, das atividades agrícolas dentro da cidade, ela é muito promissora e muito interessante, né? Na Amazônia em particular. Por quê? Porque ela é uma opção de cultivo em pequenos espaços, em áreas urbanas ou periurbanas. Eu passo a palavra para você em 1 minuto. Nós temos a possibilidade de rediscutir o uso dos quintais, o uso de áreas públicas, de praças, né? Nós temos várias praças nas nossas cidades que são quase abandonadas. Então, cultivar as praças. Escolas. As escolas têm áreas grandes, às vezes, que não têm uso, não é? Terrenos de uso comum. Nós podemos, então, dar uma destinação para várias áreas urbanas que são recursos. E, frequentemente, nós não olhamos para essas áreas assim, né? E nós também temos uma coisa principal, que é a capacidade de trabalho. Por isso que eu falei lá no início que os agentes mobilizadores importantes, como as igrejas, as associações, elas podem ter um papel levando isso a sério, não é? E, além disso, não apenas o trabalho e a renda, mas o conhecimento, o compartilhamento de conhecimento a respeito das práticas, porque plantar horta não é trivial, né? Particularmente em pequenos espaços. Aproveitar o que se tem, não é? E nós temos né, um conjunto de possibilidades de articular pessoas que têm quintais e pessoas que não têm quintais. Em alguns lugares do mundo, a prefeitura organiza como que concessões de parte a parte, de pessoas que têm quintais e não podem cultivar, e pessoas que não têm quintais e querem cultivar. Então, notem que questão interessante que pode ser isso aí. Além disso, nós temos sempre o aprendizado. Aprender a fazer coletivamente, aprender a cultivar em pequenos espaços, aprender a usar bem o nosso sol, a nossa luminosidade. E, além disso, eu vou falar de sistemas agroflorestais, porque os sistemas agroflorestais, elas são uma modalidade de cultivo que pode ser um cultivo urbano. E aqui eu queria demarcar uma coisa. Os sistemas agroflorestais não necessariamente são transformados em floresta, necessariamente. Eu diria que pode ser assim, mas eu acho que tem uma outra dimensão dos sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais são aqueles que, ou podem ser assim, aqueles que compreendem como as florestas funcionam. As florestas são organismos vivos que têm um conjunto de dinâmicas peculiares. Aprender como as florestas funcionam nos permitem usar os recursos que as florestas têm. O solo da floresta é produzido pela própria floresta. A integração entre as espécies que favorecem umas às outras também é uma dinâmica florestal muito peculiar. Então, nós temos aqui 2 fotos bonitas, né? Notem aqui um monte de toras de madeira no chão. Isso aqui é um recurso super trivial. Tem um monte de vídeos sobre isso e talvez vocês tenham já discutido isso aqui. Se for o caso, a gente pode voltar. Mas essas simples toras no chão se tornam um adubo maravilhoso para a horta. Quanto a gente tem de toras ou de pedaços de madeira que são podados e vão para os lixões. Pensem quanto a gente perde de matéria orgânica podada de árvores vivas da natureza. Por isso eu falei que a gente precisa atentar para as relações que a natureza produz em geral e as florestas produzem em particular, não é? Então, a integração entre hortifrutigranjeiros, grãos, frutas e árvores é uma estratégia que capta a conjugação das espécies naquilo que elas distribuem insolação, a luminosidade diferente que cada uma gosta. Todos nós sabemos, sabe aquela frase que a sua mãe, que a sua avó disse,
Essa planta não gosta de sol, ela gosta de sombra. Então, as plantas na floresta fornecem sombra uma para as outras, a não ser aquelas que gostam do sol cheio, do sol pleno. Não é? Então, as árvores crescem e procuram o sol. Particularmente, nesse momento, elas geram muita madeira que pode ser cortada, colocada de volta no chão e transformada em adubo. Você retira a exigência de trazer insumos de fora. Notem que isso é um sistema econômico também. Não é? Isso gera alimentos, mas o sistema fecha-se. Por quê? Porque a floresta tende a ser um sistema que valoriza o interno, assim como eu falei aquela hora da economia. A parte interna da vida florestal é muito importante. E aqui vocês notem, né, os estratos. Então, manejar a sombra e a luz é muito importante. E notem, manejar a sombra e a luz requer podas. Podas geram matéria orgânica que enriquece o solo. Tem um monte de coisa sobre isso aí na internet que nós podemos aprender. Mas manejar isso, pensem em manejar isso no nível de uma comunidade. Manejar as podas, manejar as árvores, manejar as podas dos jardins. É um recurso riquíssimo que pode ser incorporado à produção da agricultura urbana, produzindo solos férteis. Solo no chão, solo no coxinho, solo nas calçadas, solo nos tetos. Percebe? É uma dinâmica muito rica. E além disso, não é? Nós temos como horizonte o quê? O aumento da produtividade, a redução dos custos, o aumento da produção, a produção sem insumos internos. E o que fazer com o que é produzido? Melhorar a alimentação, circulação local, trocas monetárias e não monetárias e venda de excedentes. Aí nós temos que ter clareza. Qual é aquele tipo de produto que mais entra nos circuitos externos? Isso é uma estratégia importante. O açaí é um exemplo muito claro disso. Por quê? Porque ele é vendido e bem recebido em muitos lugares. Mas tem outros, não é? Inclusive processados, não é? E aí a gente pode, então, olhar para a agricultura urbana com sistemas agroflorestais de uma maneira rica. Por quê? Porque nós temos quintais que podem ser podados nos jardins. Nós podemos manejar as árvores em... Pensem que coisa rica. Planta árvore em áreas públicas, gera sombra, maneja, gera matéria orgânica, enriquece o solo. É uma economia local importante, rica e aberta, que pode ser produzida, não é? E nós temos a ciclagem de resíduos orgânicos. E, além disso, nós temos isso aqui que eu vou falar rapidinho agora. Bacias de evapotranspiração. O que é isso? Aqui é um monte de coisa que eu posso falar depois, se a gente tiver tempo. São canais no YouTube onde vocês acham informações sobre agrofloresta. Mas eu queria falar sobre duas coisas, bem rapidinho, nos próximos 10 minutos, para chegar em 50. Tratamento de esgoto doméstico e tratamento de lixo. Bem, vamos lá. Olhem aqui, eu não sei se vocês já viram falar nisso. Esse negócio que a moça está dentro aí chama-se bacia de evapotranspiração. Do lado direito, ela está concluída. O que é isso? São sistemas de tratamento de água. Então, nós temos que distinguir dois tipos de água nas nossas casas. A água cinza, que é a da máquina de lavar, do chuveiro, da pia, e a água escura, que é aquela que vem do vaso sanitário. E aí tem sistemas específicos. Tem muita informação online sobre isso. Por que isso é importante do ponto de vista de desenvolvimento local? Ora, isso melhora a vida cotidiana, não apenas doméstica, mas da comunidade. Gente, é bastante triste andar pelas ruas e as ruas estão com aqueles regos de água suja no canto da rua, nas comunidades. Aquilo não é legal. Aquilo atrapalha a saúde, atrapalha a paisagem. Esteticamente é ruim para os lugares. Se chove, se dá uma pequena enchente, mesmo muito simples, aquilo suja tudo, traz doenças, não é? Então, isso aqui muda bastante coisa, é uma coisa muito simples, né? E, além disso, você pode, com a matéria orgânica gerada, vou falar em seguida, interagir com a produção de alimentos pelo solo, que eu falei antes.
E, além disso, isso aqui é uma possibilidade de trabalho. Né, para as pessoas que trabalham como pedreiros, etc., na construção civil, isso aqui é uma coisa rica e interessante para gerar trabalho e renda. Vamos olhar bem rapidinho. Notem aqui esse desenhozinho. Esse aqui. Imaginem esse desenho de baixo, como é a coisa construída. Essa bacia, né, recebe o esgoto entra nessa câmara aqui de baixo, formada com pneus ou de outra maneira, e aqui, nessa parte, o esgoto entra. Eu não sei se vocês conhecem isso. Se conhecer, você fala, Arlen, você está chovendo molhado. Todo mundo conhece isso. Mas eu acho que não é tão conhecido. Aqui, o vermelhinho, são pedras e cacos de tijolo, entulho grosso. Aqui no meio é a brita. Aqui a areia e aqui a terra. O solo na qual se pode plantar várias coisas. Aqui estão as bananeiras, por quê? Porque as bananeiras são ótimas para isso, porque elas bebem muita água. E aí o que acontece? A parte mais complicada das fossas é a água. Aqui a água é resolvida. Como? As plantas bebem a água e transpiram a água. Transpiram e ela volta para a atmosfera e cai de novo como chuva. É uma coisa maravilhosa, que é um manejo de um ciclo natural absolutamente aberto. É uma tecnologia barata, simples, não é? E aqui, então, o tratamento de esgoto. Aqui tem uma dimensão específica, conforme o número de pessoas da casa, mas é uma coisa incrível. E vira um jardim, não é? Notem isso aqui. É um jardim, pode ser bonito, pode ser bem cultivado, pode ser construído com material reciclado, latinhas, latas de vidro, latas de alumínio, garrafas PET preenchidas com plástico, não é? Pensem quanto isso abre possibilidades. E aqui uma segunda possibilidade para o tratamento da água, da máquina de lavar, da pia, do chuveiro. Como que isso é? Pura e simplesmente uma vala com brita embaixo. Aqui embaixo se põe brita, geralmente. Aí você preenche com madeira. Essa madeira tem que ser sempre renovada. Madeira, folha, palha. E aqui essa água cai aqui dentro. E os micro-organismos que ficam nessas madeiras decompõem a gordura, o sabão, e a água infiltra no solo de maneira limpa. E ela é parcialmente bebida pelas bananeiras e pelas plantas que estiverem aqui em volta. Não tem rego na rua e gera matéria orgânica que você pode colocar no solo e enriquecer o seu cultivo doméstico. As bananas podem ser consumidas, isso já tem estudos laboratoriais, não tem problema, tanto aqui quanto aqui. Se você não quiser consumir a banana nesse caso, não quero, fico um pouco constrangido, não tem problema. Você pode alimentar animais, você pode simplesmente retornar ela para o solo como matéria orgânica e enriquecer o solo para produzir outras coisas. Então, gente, é uma coisa simples, aberta, tranquila, à mão, que melhora a vida em comunidade, melhora a vida no domicílio, gera alimentos, gera matéria orgânica para o solo e resolve o problema do tratamento de água sem aquele apelo à prefeitura para fazer aquela rede de esgoto cara que nunca sai, não é? Aquela poluição que estraga a vida da comunidade, etc, etc. Bem, olhem aqui um desenhozinho, uma casinha com os dois, não é? Um ciclo de bananeiras e uma bacia de evapotranspiração. E, finalmente, a compostagem, que é um negócio absolutamente trivial e que nós não ficamos transformando casca de banana, resto de prato, em lixão. Pense se as prefeituras, ao invés de gastar o que elas gastam com caminhões, gastassem com projetos de formação e transformação dessas técnicas em coisas cotidianas. Aí vocês vão falar, isso é difícil. Olha, eu vou contar uma história para vocês que vocês vão reconhecer. Nos anos 30, 40, 20 do século 20, a construção civil com cimento e tijolo era muito rara. Graças ao gasto público com cimento, com a construção civil em tijolo e em cimento, o povo brasileiro todo aprendeu a usar isso, para bem e para mal. Nem é tão legal assim.
De modo que, se você perguntar para qualquer pessoa, se perguntar para minha mãe, de 86 anos, Dona Maria, eu quero construir uma casa, quero fazer o piso, qual que é o traço de cimento e areia que eu tenho que usar? Ela te fala, 3 por 1. Qual areia? Areia lavada ou areia comum? Areia lavada. E para o reboco, areia comum, com qual traço? 3 por 4 por 1 tá bom. E para lá, já, aí você tem que ter... Você percebe o que eu estou falando? Você pode transformar isso aqui em conhecimento popular, cotidiano, com pouco investimento, particularmente a partir dos esforços institucionais locais, das comunidades, das pequenas economias, não é? Aqui estão várias modalidades de compostagem. Do balde, numa estrutura feita com material mais caro, com uma tela, com bambu. Né? Bambu costuma ser um recurso que tem bastante nas comunidades. E aí você faz o quê? Você aumenta a produção. Essa produção pode melhorar o consumo. As pessoas podem se alimentar melhor, de diversas maneiras, abandonar o macarrão, a sardinha, né? Comer a batata doce, comer a macaxeira, se alimentar bem, né? Elas podem fazer solidariedade. Tem gente que não tem condição de produzir. A solidariedade é fundamental, não é? Nós podemos vender os excedentes, nós podemos processar. 100 gramas de banana desidratada custa R$6. Uma penca de banana custa R$6. Processar os alimentos e vender processados é uma saída de geração de renda importante para o desenvolvimento local. E aí você tem o quê? Esses ciclos aqui, né? Você qualifica o trabalho, produz alimento, aumenta o bem-estar coletivo, diversifica a vida material e social, resolve os problemas locais, maneja os recursos e voltamos lá no início. Aprender, debater, praticar. Às vezes a gente fica aqui um tempão, aprende, não aprendeu direito, debate mais, pratica mais, aprende, agora eu aprendi, agora eu difundo. Eu difundo para onde? Quem fez, quem conseguiu, quem não conseguiu, o que tem que melhorar? Registra. Com o registro, aprende. Aí aprende, debate, pratica de novo, enriquece a vida material e social. Vocês entendem o que significa essa frase? Desenvolvimento precisa, eu acho, ser compreendido como expandir e diversificar a vida material e social. Por quê? Porque isso não depende do capital, não depende estritamente, embora não possa abrir mão do papel do Estado, mas não depende do começo do Estado. Depende do engajamento, da solidariedade, da compreensão, do trabalho mútuo. Ah, isso tudo é bonito, tudo é fácil. Não, é tudo difícil, tá? É tudo difícil. Mas é tudo possível. É tudo difícil, mas é tudo possível. E com isso, gente, a gente faz o quê? A gente muda a prática. Quando a gente muda a prática, a gente muda o modo de pensar. E aí, eu acho que a gente pode mudar a partir do cotidiano. E não de um projeto que está lá na prefeitura para resolver o lixão que está aqui do lado. Vamos parar de construir o lixão. Vamos parar de construir a água suja na rua. É possível. É possível como plano, como engajamento. Não é fácil. Não é. Eu não estou aqui dando uma de coach, não, tá? Não estou com papo furado de coach, não. Quero discutir com vocês que é possível. Mas é difícil. Mas é uma possibilidade. Bem, gente, eu não sei o quanto que eu trouxe novidade ou não, ou só chovendo molhado, mas eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês a respeito de desenvolvimento de pequenas economias. Muito obrigado pelo convite. O Ailton falava de curso técnico. Tem uma novidade para vocês. A Escola das Artes São Lucas, aqui em Castanhal, está gestando um curso técnico em defesa do meio ambiente. Então, será um curso técnico profissionalizante de provavelmente 1 ano e meio, que vai funcionar aqui na Escola das Artes São Lucas, que é uma escola da Diocese em parceria com o governo do estado que a mantém, né? Então, um dos nossos cursos técnicos, defesa do meio ambiente, provavelmente será iniciado, as primeiras turmas serão iniciadas em fevereiro do ano que vem, por aí. Tá? O plano está sendo só lapidado
para seguir para a aprovação final do Conselho de Educação, que já está de braços abertos, ansiosos, estão pelo nosso curso, porque eles têm muito interesse em aprovar cursos neste sentido, graças a Deus. Né? Então, virá coisa boa por aí. Tá? Agora é hora de descer. Já nos basta de se ver pelo Google Meet. Nós queremos descer. E ninguém vai segurar mais essa comissão diocesana aqui no Google Meet. Então, infelizmente não deu de realizarmos essa edição da formação presencial no Cenóbio, mas nós vamos às paróquias. Como é que vai ser feita essa agenda? Nós vamos entrar em contato com cada um de vocês e com os vossos párocos e marcar, porque de outubro até maio do ano que vem nós queremos visitar todas as paróquias que já têm núcleo da Pastoral do Meio Ambiente e aquelas que estão interessadas em desenvolver. E nós vamos capacitar aí, na paróquia, no local. Então nós queremos descer, não para ficar olhando para a cara de vocês, dizendo, olha, vocês são muito legais. Não, nós queremos descer para ajudar a trabalhar e começar a desenvolver processos. Mais do que conquistar espaços, lembra o Papa Francisco, nós queremos desenvolver processos. Processos que permaneçam, processos que transformem e que começam com iniciativas. Lembremos aquilo que diz o Papa Francisco. Uma fé verdadeiramente cristã é uma fé que sempre tem aquele vivo desejo de deixar o mundo um pouco melhor depois da nossa passagem por ele.